Pois é, voltamos aqui com mais uma questão de resolução da prova do vestibular da UES 2020.1, não é? Já houveram já houve, né? Que erro de português. Já houve 4 vídeos, esse aqui é o quinto, tá? E esse aqui vai versar um pouco sobre trigonometria. Então vamos lá. Quinta questão. A medida em graus do maior dos ângulos internos de um triângulo, cujas medidas dos lados são respectivamente 3 metros, 5 metros e 7 metros, é igual a quanto? Vamos ver. Vamos tentar entender a questão. Primeiro, com uma propriedade. Nós temos o seguinte triângulo, tá? Ele tem medidas de 3 metros. Vamos supor que seja desse lado, né? 5 metros deste outro e 7 deste outro. Ele quer saber qual é a medida do maior ângulo. E eu tenho certeza que vai ser esse daqui que a gente vai chamar de alfa. Por que é importante a gente saber quem é esse ângulo? Não poderia ser qualquer outro. Na verdade, não. Existe uma propriedade que nos fala que o maior lado do triângulo ele fica oposto ao maior ângulo, tá? Então, assim, quanto maior o lado, maior vai ser o seu ângulo oposto. Oposto é aquele que está de frente, né? Como esse ângulo alfa está de frente para o 7, que é o maior lado, subtende-se que ele vai ser o maior ângulo. Assim como este outro ângulo aqui está de frente para o menor lado, então vamos subentender que ele vai ser o menor ângulo, ok? Bom, então como é que a gente vai fazer para descobrir quem é este ângulo? Pelo que eu estou vendo aqui, eu não estou lembrando se eu tenho outra estratégia para resolver essa questão, não à primeira vista, mas a gente pode resolver através da lei dos cossenos. E o que é que me diz a lei dos cossenos? Ela me diz o seguinte, que se você pegar qualquer lado do triângulo, tá? Que a gente vai chamar de A, e elevar ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Aí você me freia, peraí, mas isso aí não é teorema de Pitágoras? Até aqui é, tá? Mas desde que o A seja a hipotenusa, seja o maior lado do triângulo, tá? E desde também que o triângulo seja retângulo. Mas esse triângulo, nada me diz que ele seja um triângulo retângulo, então vamos continuar, tá? Qualquer lado do triângulo ao quadrado ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos menos 2 vezes o produto desses outros dois catetos multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto a este primeiro lado dado. Tá certo? Essa regra ela serve para quaisquer dos 3 lados do triângulo, independente se ele é o menor ou maior do triângulo. Tá certo? Perdão. Vamos para as substituições, tá? Eu estou considerando que o A é o 7, né? Afinal, é ele que fica de oposto ao ângulo alfa. Então, 7 ao quadrado é igual ao B. Vamos considerar que são os 3. Aqui a gente não precisa ter um critério mais elaborado para escolher esses dois catetos, o B e o C, tá? Então, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 5, vezes o cosseno do alfa. Ok? Aqui é só matemática básica, pelo menos por enquanto, né? Nós temos que 7 ao quadrado é 49, que vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 5 ao quadrado, que é 25, menos 2 vezes 3 vezes 5, que é 30, vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá bom? Vamos colocar aqui essa parcela aqui para o primeiro membro. Então, nós vamos ter 30 cosseno de alfa. Estava subtraindo do outro lado, aqui ele fica somando, que vai ser igual a 9 mais 25, não nos esquecendo do 49 que está do outro lado, menos 49. Essa expressão que está no segundo membro vai dar menos 15. Né? 9 mais 25 vai dar 34, 34 menos 49 vai dar menos 15. Quando eu tomo o 30, que está multiplicando aqui o cosseno de alfa, e passo para o outro lado, ele vai na sua forma de fração. Eu vou tirar esse cosseno daqui, porque ele está embaixo do meu nome. Então, vou passar para aqui. Tá? Então, nós temos que o cosseno de alfa vai ser igual a menos 15 sobre 30. Ou seja, vai ser igual a 1/2. Menos 1/2, perdão. Tá?
E é o seguinte, quando a gente lembra, quando a gente puxa pela memória os ângulos notáveis, pelo menos as razões trigonométricas dos ângulos notáveis, que é 30, 45, 60, a gente não encontra nenhum negativo, tá? A gente encontra um meio, sim. Quem é o cosseno, quem é o ângulo cujo cosseno dá igual a 1 meio? É o 60. Então é o seguinte, o cosseno do alfa vai ser igual a menos o cosseno de 60. Tá? 60 graus. Como é que eu faço para descobrir este ângulo? Existem algumas relações que a gente vai colocar aqui, mas algumas pessoas têm dificuldade em lembrar dessas relações. Então, qual é a minha dica nesse momento? Tá? Eu vou pegar aqui emprestado o ciclo trigonométrico. Tá? Aqui vai ter o eixo y, aqui o eixo x. Tá? E vamos falar apenas de cosseno. Cosseno, eu estou escrevendo desse lado, porque o cosseno, o eixo dos cossenos, ele se confunde aqui com o eixo x, tá? Perceba o seguinte, ó, nesse eixo x, deste lado direito, a partir do eixo y, né? Deste lado direito, ele vai ter valores positivos, enquanto do esquerdo valores negativos. Então, se a gente olhar apenas para o primeiro quadrante, nós vamos ter valor positivo quando eu falo de cosseno, porque ele está desse lado aqui. No segundo, ele já vai ser negativo. No terceiro, também negativo. E no quarto, positivo. Tá certo? Como eu estou vendo aqui que o cosseno do meu ângulo é um valor negativo, é menos 1 meio, então eu concluo que ele ou vai estar no segundo quadrante ou então vai estar no terceiro. Tá? Bom, e aí? Qual vai ser dos dois? Nós estamos falando de um ângulo que está dentro de um triângulo, que ele compõe um dos ângulos internos de um triângulo. Tá certo? E como a soma dos ângulos internos de um triângulo não é sempre 180 graus, em geometria plana, obviamente, significa dizer que qualquer ângulo do triângulo não pode ser maior do que 180, isso é impossível. Então, como no terceiro quadrante compõe apenas ângulos que vão de 180 graus até 270 graus, eu posso concluir que o ângulo vai estar aqui no segundo quadrante. Pois bem, então quem é o equivalente a 60 graus ali no segundo quadrante? Veja bem, se tomarmos aqui de novo no ciclo trigonométrico o ângulo de 60 graus, o equivalente a ele também tem que fazer 60 graus, só que desse lado aqui, ó. Então, como o ângulo no ciclo trigonométrico eu vejo nessa perspectiva, então, quem seria este ângulo aqui? Seria o suplementar de 60 graus, ou seja, é 180 graus menos 60, que é igual a 120 graus. Daqui a gente já pode chegar à conclusão que o ângulo em questão é 120 graus, letra A, tá certo? Mas existe a relação, caso você tenha alguma dificuldade em raciocinar dessa forma, tem uma relação que diz o seguinte, que o cosseno de um ângulo alfa ele é igual ao menos o cosseno do seu suplemento. Ou seja, 180, falta espaço, menos alfa. Ok? Então, usando diretamente essa relação, a gente vai perceber que o ângulo alfa realmente é 120 graus. Tá aí, pessoal. Era essa a quinta questão. Tá? Amanhã a gente vai passar para mais um outro vídeo, a sexta questão. Eu não sei do que se trata, mas a gente se vê e tirem suas dúvidas aí nos comentários, tá certo? Até lá!